Olá, seja muito bem-vindo a mais um Atual Talks, direto dos estúdios da RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Bom, você sabe, né? O Atual Talks é aquele alimento de atualidades, de pessoas, de informações, de notícias, mas principalmente de amor e paixão pelo que se faz. E você pode acompanhar por aqui, né, na RS Play, sempre aos sábados 10h30, e também no canal do YouTube da Jovem Pan. Se você estiver no canal do YouTube da Jovem Pan, já, né, deixa aquele like para que mais pessoas possam assistir esse episódio do Atual Talks e também clique lá no sininho para receber as novas atualizações aí do canal da Jovem Pan. Falando em paixão pelo que se faz, eu tenho hoje aqui comigo, né, um convidado que é o Kleber Sobrinho. O Kleber Sobrinho, que é corretor, né? Começou como corretor de imóveis e hoje é um grande incorporador, um grande construtor, empresário que atua muito no centro de Porto Alegre. Tudo bom, Kleber? Tudo ótimo, obrigado, Thiago, pelo convite. É muito legal poder estar aqui, poder falar sobre amor e paixão que se faz. Aí. É muito legal porque, na verdade, eu conheci o Kleber, né, ali nas redes sociais e também já tinha ouvido falar sobre todo esse trabalho que vem sendo feito ali no centro e achei muito interessante a gente trazer todo esse universo aqui para o Atual Talks, porque é nada mais atual do que a gente poder pensar em recuperação do centro da nossa capital, que já vem acontecendo, né? Mas, Kleber, quero começar, né, conversando contigo. A gente vai falar de retrofit, né? Tu é o cara que defende, né, o retrofit. Mas antes da gente saber o que é exatamente retrofit, né, vamos deixar aí, né, em suspense aí o retrofit. Daqui a pouco a gente fala em retrofit, mas eu quero saber de ti como é que tu começou, tu é daqui de Porto Alegre, né, tem aí uma relação muito própria com a cidade? Certo. Eu sou filho de militar, nasci em Brasília e vim para cá, para o sul, com 6 anos. Então, cresci em Gravataí e as visitas ao Centro Histórico ainda eram na minha infância, aquele passeio com a família, de fazer compras aqui, porque normalmente quando tu mora fora, acaba usando o centro como uma referência, né? E não foi diferente comigo, né? Então, eu tive uma ligação com o Centro Histórico desde pequeno, e quando eu fui crescendo na adolescência, meu pai foi me preparando para, na realidade, ser um oficial do Exército. Uhum. Então, eu cheguei a estudar até no Colégio Militar, no último ano do colégio, me preparando para essa academia aí, né? Primeiro da Academia de Sargentos, depois Agulhas Negras. Só que no último ano do colégio, eu decidi que eu queria ser vendedor. E bateu em mim essa vontade aí por conta de um episódio da formatura ali, que tinha que vender os ingressos da formatura, e aí aquilo mexeu realmente comigo. Eu acabei não seguindo a carreira militar e ainda virei vendedor no ano seguinte, né? Então imagina para o meu pai, né, que foi um militar ao longo da sua carreira, eu querer ser vendedor há cerca de 20 anos atrás, né? Então foi um grande desafio em casa, essa tomada de decisão, mas foi algo que eu realmente segui fiel ali, eu quis realmente ser isso, buscava, na época, a gente buscava no jornal, né, vagas de emprego, então eu buscava ali vaga para vendedor, classificados, me tornei vendedor e logo depois, já com 19 anos, eu era corretor de imóveis. Então imagina, corretor de imóveis há 20 anos atrás era o cara desocupado, o cara que não deu certo na vida, era o picareta. Então havia um estigma muito grande sobre a profissão do corretor, né? Uhum. E saí de casa cedo por conta disso. Meu pai dizia para mim, eu não acredito que eu investi em ti para de ser corretor, então eu tive também esse episódio aí. E aí fui galgando o meu espaço ali, realmente não foi uma linha reta, tive vários desafios aí e vim parar em Porto Alegre. Então iniciei realmente como corretor aqui em Porto Alegre, mas não no Centro Histórico. O Centro Histórico foi um trajeto logo de anos depois aí que, na minha busca por querer me posicionar no mercado, ter o meu negócio, eu já era corretor de imobiliária grande aqui, eu queria ser franqueado da imobiliária. E aí, da auxiliadora, né? Da auxiliadora predial. Uhum. E aí foi então que o mercado estava crescendo para outros bairros, né? Os bairros nobres. E eu ainda era novo para ser franqueado, os franqueados que vinham surgindo eram sempre franqueados com mais idade, eu ali menos de 30 anos querendo fazer,
e eles acabaram me jogando pro lado, mas eu de tanto insistir, tá, então pega o centro. E foi assim que acabei chegando até aqui. Sim. E o centro, enfim, quando é que foi isso, né? Já era um mercado assim, começando a crescer de novo? Não? Que ano foi que tu assumiu? 2012. O centro 2012. histórico, quando nós chegamos aqui, me tornei franqueado, e quando eu falo nós é porque aí eu já trabalhava com a minha esposa como corretora numa unidade, então ela já trabalhava comigo, ela veio do mercado de vestuário, de shopping, veio trabalhar comigo como corretora, e nós montamos o negócio junto, então nos tornamos franqueados juntos. O Centro Histórico, na época, era um bairro ainda mais estigmatizado e tinha um desafio muito grande de segurança. Então, a gente tinha Porto Alegre, vamos pensar, né? Um ciclo de mais de 10 anos atrás, nós tínhamos problema com a questão de iluminação pública, né? Que ainda é um desafio, mas lá atrás era muito maior. Então, o centro tinha um problema muito grave sobre iluminação, insegurança e também a questão de próprio estigma, não tinha. Quantos anos nós ficamos sem lançamentos, sem um investimento no mercado imobiliário? Então, era de fato um ambiente bem de risco assim para investir ali, tanto que no meu mercado mesmo, ninguém olhava para o centro histórico. E aí os próprios colegas do mercado sempre questionavam, cara, mas tu vai ir para o centro, sendo que ninguém está olhando para lá, né? Só que aí tem um detalhe bem importante da minha trajetória, assim, que eu acredito que foi o que fez com que eu tivesse prosperidade. Mesmo quando eu trabalhava num outro bairro, porque eu fiquei 5 anos trabalhando no Menino Deus, eu sempre acreditei na construção de uma identidade. Então, mercado de serviço como o meu, ele é um mercado que tu acaba tendo que criar uma referência para a pessoa de buscar, porque tu até faz um negócio, mas a continuidade, o retorno, uma indicação, está muito associado à identidade que tu constrói. Uhum. Então, a referência que tu se torna ali para a pessoa te referenciar, te indicar e novos negócios acontecerem. Então, quando eu vim para o centro, eu olhei para isso, sabe? Olha, as pessoas estão falando mal do bairro, mas ao mesmo tempo aqui tem dezenas de empresários que apostam no bairro aqui há anos, décadas aqui, que estão aqui e novos negócios surgem. Então, será que eu não consigo criar uma identidade, vincular o meu nome ao bairro ou me associar de alguma maneira? Então, ainda era incipiente, né, e não de forma estruturada como que eu iria fazer isso, muito mais como uma questão de sobrevivência, mas foi o que mexeu comigo e fez justamente eu querer apostar e vincular meu nome ao Centro Histórico. Tenho certeza que teu pai está mais orgulhoso agora. Tá, sim, ele acabou falecendo depois, mas ele conseguiu pegar um pouco dessa minha trajetória aqui no centro, chegou nos visitar algumas vezes ali, então acompanhou esse meu caminho. Onde ele estiver, então agora ele está ainda mais orgulhoso, né? Tenho certeza. Mas, Kleber, essa questão, por exemplo, que tu disse assim, e repetiu bastante, né? O bairro, né? O bairro. Sabe que eu sou de Porto Alegre, enfim, nasci aqui, vivi quase toda a minha vida aqui, tive alguns episódios que morei fora, mas enfim, sou natural aqui, né, do Moinhos de Vento, digamos assim. E quando tu fala bairro, centro, né, eu particularmente não consigo colar uma coisa na outra, né, parece que é diferente, assim, parece que o centro não é bem um bairro, o centro é o centro. Né? Legal. E eu acho que talvez por isso mesmo é que as pessoas não enxerguem o centro de outra maneira. E quando tu repete bairro, sim, né? O centro é um bairro, mas parece que ele não tem uma vida de bairro como os outros bairros têm. É isso que vocês pretendem fazer com que o centro tenha, né? Que seja realmente um bairro, né? De convivência, de segurança, de serviço, de moradia, de negócios. Legal. Sobre o centro histórico, se a gente olha os dados do último ano de TBI, ele foi o segundo bairro que mais vendeu imóveis em Porto Alegre. E isso até pode parecer uma dicotomia, e as pessoas até nem acreditarem sobre esse dado. Porque aí tu pensa, né? Como que o centro, uma região que ninguém quer, e é suja, velha, é um bairro que vende tanto imóveis? E de fato é. Então, para nós, porto-alegrenses, temos esse olhar estigmatizado sobre a região, mas se a gente pensa na questão do estado, qual é a região que as pessoas procuram morar, fazer negócios, buscar coisas na sua região do interior? É sempre o centro, é a referência. Então não é diferente quando essa pessoa vem do interior do estado para cá. Ela acaba buscando primeiramente o centro, como a sua região ali de
para se alocar e depois ela até direciona para outra região, mas o centro acaba sendo a referência dela. Então, é realmente um olhar que a gente tem quando a gente olha para os dados de negócio que acontece aqui na região. A gente tem sim um desafio de conseguir reconectar a família. Então, quando a gente pensa em bairro, a gente pensa justamente em uma questão familiar, de crianças na rua, brincando, crescendo. Então, a gente tem ainda um desafio nisso, tanto que quando a gente olha para todos os negócios que acontecem no centro histórico, apenas 11% dos negócios anuais estão concentrados em apartamentos que atendem família, são apartamentos de 3 dormitórios, e a grande concentração desse negócio, mais de 60%, são apartamentos JK, que a gente chama aqui, né, o estúdio ou um dormitório. Ou seja, está muito mais associado a negócios de imóveis de passagem, para atender uma pessoa ou um casal, do que a família. Então, mas sim, nós temos uma população muito grande, da Borges Medeiros, sentido gasômetro, de realmente residentes, moradores ali, e é isso que a gente quer buscar. A gente quer reconectar a família, e a gente acredita que através desses projetos de retrofit, de novas incorporações, a gente vai conseguir isso readensar. Daqui a pouco ele vai explicar o que é retrofit, tá? Eu gosto desse nome, acho muito legal. Mas falando em nome, eu quero fazer uma provocação aqui para ti, para a prefeitura, enfim, talvez até isso já tenha acontecido, mas nunca se pensou em mudar o nome, né, do centro histórico? Porque quando a gente fala centro histórico, parece algo velho, né? Parece algo antigo demais, né? Dentro dessa renovação, dessa retomada do centro, nunca se pensou em mudar o nome só para centro, né? Como em outras cidades geralmente é? Legal, na realidade foi o inverso que ocorreu. Antigamente, antes de 2000 acho que essa lei de 2010 ou 2011, tá? Mas antes a gente tinha a questão do centro e centro histórico. Então, e hoje eram separados. Aí teve uma lei que estabeleceu que todo o bairro é centro histórico. Então, não tem. E eu até entendo que o histórico está associado justamente a questão do patrimônio aqui, tá? E eu entendo que faz sentido a gente manter ele, porque, vamos lá, 82% do patrimônio histórico da nossa capital está no centro histórico. É um número alto. Tá? Além disso, se a gente olha para essa área cultural e da história, cinemas, teatros, bibliotecas públicas, nós temos a maior concentração do país em área caminhável, assim, pensando do ponto de vista de tu conseguir sair de um ponto cultural e ir para outro. Não existe em outro lugar no país que tu consiga fazer isso caminhando, com tantos pontos turísticos, entendeu? Então tu vai para São Paulo, tem que rodar 15, 20 quilômetros de um teatro para outro. Aqui tu faz com um raio de 1 quilômetro, tu visita vários centros culturais, entendeu? Então o histórico faz sentido para nossa cidade por conta de toda essa concentração histórica que a gente tem nela. Me convenceu, estou convencido. O conhecimento do Kleber, né, que é muito maior do que o meu sobre o centro histórico. Então, centro histórico agora está bem explicado. E, obviamente, que isso também precisa ser ressaltado, né, essa relação do histórico com o que o Kleber falou, que é essa 82% é um número muito alto, né, do patrimônio histórico estar no centro de Porto Alegre. Bom, a gente sabe que se tem patrimônio histórico, tem prédios antigos. Tem a Borges de Medeiros ali, que está sendo finalizada a reforma toda, mas tem outros prédios antigos, muito bonitos no centro, e que ainda falta revitalizar. Eu sei que tu está sempre em contato lá direto com o César Schirmer, que é um grande amigo meu, né, secretário lá da prefeitura, e a intenção da prefeitura e de vocês em conjunto, vocês que trabalham no centro, é poder revitalizar esses 82%? A gente revitaliza prédios de proprietários, né? Então, patrimônio público a gente não atinge, tá? A gente está mais concentrado realmente ao poder público, tá? Mas a gente entende que o fato de haver essa concentração aí da história e também essa morfologia consolidada e um mercado que de fato ele tem demanda, que sim, há um espaço aqui para a gente explorar o mercado através da incorporação imobiliária e através justamente da recuperação de prédios, que é o retrofit. Então a gente olha para esse mercado e a gente vê política pública justamente favorecendo esse incentivo. Então eu cheguei aqui num ambiente muito mais hostil, num ambiente realmente de sobrevivência, num ambiente que eu tinha que de fato correr atrás para poder realizar negócio. Então hoje eu consegui perceber, a gente consegue ver, né, dando esse zoom out, olhando de forma mais macro, que de fato há realmente um ambiente muito mais
seguro para investimentos. Existe a lei, né, que é a Lei 23.270, que é uma lei complementar, que foi justamente estabelecidas os regramentos para as incorporações imobiliárias, o que pode, o que não pode. Também a questão de ter sido destacado, né, do plano diretor da cidade, um plano de reabilitação específico do centro histórico, isso também favorece os investimentos para cá. Então eu acredito que a gente vai viver um novo ciclo no centro por conta dessa abertura de mercado, assim, né, de ter sido estabelecido os regramentos, e aí então passa que um incorporador, um investidor, ele passa a olhar com mais segurança, porque tem benefícios que acabam favorecendo o olhar para cá. E vamos lá, né? Se a gente pensa do ponto de vista de investimento, por mais que o porto-alegrense ainda tenha esse estigma em relação a essa região aqui, ela é uma região que ela tem vida própria, entendeu? Ela é uma região que ela pulsa. Tu vê, a água baixou no episódio da enchente e a vida seguiu, os negócios se restabeleceram, as portas reabriram. Tiveram empreendedores que sofreram? Sim, eu também tive prédio assolado com água, mas a gente foi lá, limpou, deu um jeito de recuperar e a vida seguiu, e hoje muitos negócios estão pujantes. Se a gente pensa de um ano atrás, né, um ano e meio atrás, o mercado público, para hoje, ele está melhor pós-enchente do que antes, entendeu? Então, tipo, novos negócios, inclusive, chegaram lá. Então, a gente tem que realmente quebrar esse olhar, assim, e começar a perceber que o centro vai viver um novo ciclo. Até entrevistei há pouco tempo o Ricardo Silveira, que é da Imob, né? E sobre o novo telão que vai ter ali, novos telões que vão ter ali no mercado público, né? A empresa ganhou lá o leilão que a prefeitura colocou à disposição, então vai ter um cubo enorme, onde tem os cartazes, hoje vai ter um cubo enorme ali, bem no meio do mercado público, vai deixar o mercado público mais moderno. Isso, né? Essa lógica do moderno com o antigo, como já acontece em outras cidades, né? Do patrimônio histórico com questões mais modernas. Por exemplo, a gente vê poucos painéis de LED pelo centro da capital, como a gente vê em outras avenidas, né? Como na Nilo Peçanha, por exemplo. Não seria uma forma também de deixar o centro mais atrativo? Pode ser uma alternativa, tá? A gente vale lembrar que talvez, por até mesmo a forma de deslocamento ali, são poucos locais que a gente conseguiria realmente ter uma efetividade, porque esse painel ele tem que ter tem que se justificar, né, para a localização ali. Mas sim, eu acredito que em avenidas como a Mauá, como a Júlio de Castilhos, talvez possam ter pontos estratégicos para isso, talvez até a Borges de Medeiros possa ter um ponto, mas as demais vias adjacentes, eu não sei se até que ponto isso seria, se pagaria, né? Se justificaria o investimento, entendeu? Sim. Mas sim, pode ser uma alternativa, mas eu entendo que antes de chegarmos numa alternativa visual que possa melhorar ali, acho que temos outros aspectos que a gente tem que olhar para dentro, como a questão de zeladoria, vigilância e luz, né, que tu já falou. Luz, que ainda é um problema para a sensação de segurança, para a gente poder realmente quebrar esse olhar aí que as pessoas têm pela região, né? Muito bem, tu falasse ali no patrimônio público, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão privada, né, do retrofit, que eu acho que é muito legal, né, então não saia daí para você saber o que é retrofit, mas tem empresas hoje já especializadas nessa recuperação de patrimônio público, né, de obras tombadas, prédios tombados, em que eles fazem todo o projeto e vendem para a iniciativa privada. Isso já existe aqui no estado, essas empresas? Eu sei que tem uma muito grande lá de Minas Gerais, se não me engano, né, que atua em Belo Horizonte, ali na região de Ouro Preto. Tem empresas aqui, inclusive de Porto Alegre, e tem profissionais muito habilitados para essa recuperação. E agora, recentemente, a gente teve a recuperação do prédio da Biblioteca Pública ali próximo na Riachuelo ali. Na Riachuelo, junto à Rua da Ladeira ali, né? Então, que inclusive recuperaram uma obra importante ali, né? Que tinha um painel enorme ali. E agora a gente está vendo a reforma também da Catedral Metropolitana, aquele prédio junto, né? Anexo ali, justamente da capela. Sim. Então, que vai até lá embaixo, né? Que vai até lá, Demetrio, lá embaixo, Fernando Machado. Fernando Machado, então, também está ocorrendo isso. E outros tantos prédios que estão sendo recuperados aí de patrimônio público. É muito bom ver isso, porque realmente a gente percebe aí nessa falta de manutenção, isso acaba
ocasionando ainda mais vandalismo, né? A gente tem essa teoria das janelas quebradas, né? Que então quando tu tem lá realmente uma vidraça quebrada, tu deixar ela, amanhã vai amanhecer com mais uma e assim, consequentemente, aumenta o vandalismo. Então a gente percebe a questão da pichação, né? Se tu não estanca esse problema, ele aumenta e vai aumentando gradativamente, né, as paredes. Então, isso no centro histórico acontece muito, né? Então, essa recuperação de prédios, a iluminação renovada, acaba justamente melhorando todo esse aspecto mesmo de segurança. Então, é legal ver isso e tem empresas aqui de Porto Alegre mesmo que estão fazendo um trabalho sensacional nesses prédios. Bom, então acho que, claro, grandes empresas devem ter algum setor que cuida disso, mas as grandes empresas podem, né, entrar em contato com essas outras empresas especializadas em recuperação do patrimônio público e patrocinarem. E, se não me engano, tem também redução dos impostos ou isenção de impostos por estarem recuperando patrimônio público, né? Se você pega um prédio ocioso que está ali parado, que é um de patrimônio histórico, tá? E você restabelece ele e coloca um negócio em operação, você tem vários benefícios. Isenção de IPTU, tem para o empreendedor, tem isenção, acredito, de ISS, QN, ISS. Então, tem tributos ali para você justamente fomentar o negócio ali. Então, a gente já vem percebendo isso na região do centro, negócio surgindo por conta disso. Recentemente, a gente teve um prédio que foi adquirido na Andradas ali, com a João Manuel, que foi recuperado a fachada, foi recuperado o edifício e agora tem uma Copenhagen lá, uma franquia da Copenhagen, entendeu? Então, tipo, um prédio que ficou anos parado ali, depois, então, tu vê que há uma renovação e muito desse olhar, né? De recuperar e ser beneficiado, acaba que melhora a tua conta de viabilidade financeira do negócio. Então, ainda tem vários exemplos como esse e eu acredito que a gente vai ver num ciclo aí curto mais projetos nascendo aí. Sabe que ali na Duque de Caxias, né, eu trabalhei... Pô, essa câmera aqui é nova, gente. Essa aqui... Não, põe de novo ali. Olha aí, ó, mas daí aqui eu tô muito gordo, gente. Ô, Lu, aqui eu tô muito gordo. Aí tu me derrubou aqui, ainda mais do jeito que eu tô. Não. Essa câmera aí melhorou, pô, né? Tu viu a diferença ali, Cleber? Não, esquece aquele ângulo lá. Aí também tá bom, mas aquele ângulo lá esquece, aquele é novo. Bom, eu tava falando aqui da Duque de Caxias, né, Cleber, que tem ali eu trabalhei um tempo ali na Assembleia e tem um mercadinho ali, uma fruteira, que fica dentro de um prédio histórico, que tem uma fachada ali que é toda recuperada, né? E claro, a fruteira é muito legal, tudo muito limpinho, mas eu gostava tanto de ir ali, muito mais pela lógica do patrimônio, né? De tu estar entrando ali naquele lugar histórico, né? Que nos dá orgulho, digamos assim, de ver um lugar antigo, mas que continua sendo preservado e que ainda está bem cuidado, né? Tu vê, né? E eu acho que é isso, né? Que faz com que a gente se interesse mais por isso. E tu vê, e ali foi recuperado só a fachada, né? Isso, E mesmo assim a gente tem a sensação nostálgica, né? E legal de chamar a atenção, inclusive, de tu querer adentrar naquele ambiente, né? Então tu imagina se tu consegue a recuperação de um edifício como um todo, como a gente vai ter o exemplo agora, que até um prédio que foi... voltou para a Prefeitura de Porto Alegre, que é a antiga Confeitaria Rocco. Sim. Que é na Riachuelo ali, então esquina com a Praça do Conde, que inclusive esse prédio, em 2006, ele sediou a Casa Cor. Então tu imagina, né? Há menos de 20 anos atrás, o Centro Histórico sediava uma Casa Cor, num prédio histórico. E aí... Passados esses anos, esse prédio está abandonado ali, logo depois já ficou parado e ficou abandonado durante todo esse tempo, e agora talvez ele tenha uma nova destinação, né? E é um prédio lindo, fantástico, com muitos adornos, com muitas esculturas ali, então é um prédio que merece essa recuperação. E ali tu consegue não recuperar só a fachada, tu consegue recuperar o prédio como um todo, porque o prédio ainda tem possibilidade. Diferente de um prédio vizinho, que na mesma rua, que é o prédio da Casa Azul, que é na Riachuelo com a Marechal Floriano Peixoto, que era o antigo prédio dos chapéus ali, né? Como é que tá a situação ali? Ali tem um imbróglio jurídico muito grande. Familiar, né? Familiar também, a questão de vinculação do EPAC, né? E aí são amarras realmente desses órgãos que acabam também, de certa forma, dificultando isso, né? Porque a gente, como um empreendedor, por exemplo,
cheguei até a conversar com a família, tentar uma tentativa de negócio ali, mas o EPAC restringe, porque eu tenho que recuperar aquele prédio num modelo antigo. Então, o tipo de tinta, o tipo de recuperação tem que ser da época. Isso, numa viabilidade financeira, fica inviável. Né? Então, não tem como. Além de que eu tenho que recuperar aquele prédio para ser o que ele é, e não somente recuperar a fachada, como no caso lá da Duca, entendeu? Então, eu não posso fazer uma edificação atrás, porque aquele prédio, como é um prédio de reestruturação, então ele precisa ser recuperado na sua originalidade. Então, o que também dificulta, talvez realmente só uma prefeitura, talvez uma entidade, talvez que tem um outro caixa, sabe? Que quer voltar da questão cultural, que possa viabilizar um projeto como esse. Porque daí vem de uma outra fonte de recurso, entendeu? Subsidiada e tudo mais. Que um empresário, um empreendedor, um incorporador, ele não consegue, entendeu? Ele tem que fazer conta de, olha, eu recupero a casa, mas você tem que me dar a possibilidade aqui de eu fazer um novo prédio, que é um pouco do que a gente vê no Moinhos de Vento. Pois é, Kleber. Estou falando aqui com o Kleber Sobrinho, né? Para quem chegou agora, colocou no canal aqui agora, né? O Kleber Sobrinho é empresário, empreendedor e tem como foco o Centro Histórico Retrofit, que a gente logo mais vai falar sobre o Retrofit, e um empreendimento muito bacana que ele está fazendo ali e que vai ter um rooftop aí que vem sendo muito comentado. O Kleber falou, né, aqui, se referiu a aqui, né, aqui no centro, porque a gente está aqui no centro, né, os estúdios da RS Play ficam bem pertinho da rodoviária, do lado de um prédio histórico também, né, que é a antiga Tumeleiro ali, que também teve uma reforma, né, um prédio muito bonito. Mas, Kleber, tem também a questão dos eventos que estão acontecendo no centro com mais frequência, né? A gente teve o Fronteiras, né, ali na Praça da Matriz. A gente teve também o South Summit já na sua segunda ou terceira edição, né? Tem outros eventos acontecendo também, a Noite dos Museus, que já é consolidada, né? E que mostra realmente assim essa beleza toda do centro, né? Incluindo as iluminações também em relação aos museus, porque é de noite, né? Então mostra o centro de outra forma. Mas quero te fazer uma pergunta específica sobre o cais ali, né? A gente está com esse imbróglio, tu falou em imbróglio, infelizmente os governos às vezes criam os próprios imbróglios, né? Então tem o imbróglio lá da usina do gasômetro, que a gente espera que se resolva, porque realmente é também um outro ponto importante para o centro. Mas o cais embarcadeiro ali, né, do nosso amigo Eugênio Corrêa, poderia ser melhor utilizado, tem ainda um grande espaço ali, né, ocioso. Isso poderia revitalizar também o centro e talvez vir até perto lá de onde vai ser o rooftop, que daqui a pouco a gente vai conversar. Legal. É importante destacar que o cais embarcadeiro, ele é uma ponta que, historicamente, ela foi feita por último, né, dos armazéns. Então, o Eugênio, ele luta por aquele espaço há décadas. E ele conseguiu realmente ter o acesso àquela área porque aquele armazém, comparado aos demais, ele foi feito posterior. Então, ele não está na mesma lacuna histórica do que aquele que ele utiliza, tá? E no edital do leilão, da concessão do Cais Mauá, que, vamos lá, são 3,2 quilômetros de extensão a toda aquela área para ser explorada, não existe isso no país hoje, que outra área como essa, para ser explorada, como há possibilidade de exploração aqui em Porto Alegre. Só que no edital, a previsão do edital do leilão, que inclusive o concessionário está ativo e ainda esse leilão ele de fato não deixou de existir, tá? Ele está ativo lá, estabelece que o início das obras é pelo cais embarcadeiro. Então, como é que tu vai iniciar uma obra pelo cais embarcadeiro, sendo que o cais embarcadeiro está lá ativo ainda, né? E ainda o Eugênio tem ainda um contrato até 2031. Então, existe um desafio muito grande de como viabilizar isso que hoje o Porto Alegrense já reconhece como algo relevante para a sociedade, que é um ponto de destino, de turismo, e que de fato é muito importante para a nossa cidade ter o cais embarcadeiro ali. Como que a gente desmonta aquilo para dar início a uma obra nova da concessão do Cais Mauá como um todo? Não faz sentido, entendeu, mais, né? Então, existe realmente um desafio entre poder público municipal e estadual de como desmembrar, talvez, isso e encontrar uma maneira de resolução. A gente vê, né, o próprio Salt Summit sendo um evento
que já marcou, né, presença anual aqui. Ele, inclusive, teve contrato renovado também até 2031, parece, ou 2030, 2031. E esse ano ainda a gente teve o exemplo do Paleta Atlântida ali. Ah, sim, é verdade. Que foi um exemplo que levou mais de 10 mil pessoas para aquele entorno, entendeu? Então, demonstra realmente que o Porto Alegrense quer se conectar com aquela região. Mas tem um desafio de como ser feito. Eu acredito muito naquele espaço, entendo que ele de fato ele vai mudar a história do nosso estado no momento que ocorrer, e a gente está confiante que vão encontrar a maneira de viabilizar ali. Não sei se vai ser num ciclo curto, mas eu acredito que essa roda ela não vai parar de girar e que quem está envolvido nisso vai encontrar a maneira de destravar. Pois é uma pena, né? E a gente vem falando isso há tanto tempo. Tu disse que tu começou, né, com o teu trabalho como corretor há 20 anos. Eu sou um pouquinho mais velho do que tu, então eu me lembro, né, dos meus pais falando isso há 40 anos, né, em relação aos armazéns ali do Cais Mauá. E é muito tempo para a gente ficar sem utilizar da forma adequada e aquilo ali ficar abandonado. Claro, a gente tem que valorizar o Cais Embarcadeiro, que já faz aí, acho que uns 5, 6 anos, né, que está ali, talvez um pouco mais, mas ainda mais precisa ser feito. E esse movimento todo que vocês estão fazendo no centro é muito importante, né? Tu, né, o Eugênio, o próprio César Schirmer, o próprio prefeito que exige que o South Summit seja ali, né, no centro, para valorizar o centro, que agora tem também o Giuseppe Riesgo, também, que é o secretário de parcerias, né, da prefeitura, que também mobilizando ali a usina do gasômetro para que ela seja entregue e que seja feita ali uma PPP, porque realmente não tem como o poder público cuidar de restaurante, de café e de outras questões que envolvem negócios muito mais, né? O poder público tem que se preocupar com a iluminação, com a segurança, com a zeladoria, né, com os cuidados mais básicos da cidade. De novo essa câmera aí, Luan. Tu quer me derrubar, homem? Meu Deus, não, ele quer me derrubar. Aqui, eu já não aguento mais aqui, ó, já tô, ó. Eu vou dar um cabelo aqui. Não, aproveita aqui, é tudo muito tranquilo. Mas ele quer me derrubar. Deixa, eu vou pegar ele de canto ali e vou botar num dos nossos programas aqui nas nossas redes sociais. Falar nisso, nos siga lá nas redes sociais, @atualtox, o teu é... Kleber Sobrinho. Kleber Sobrinho. Tu viu essa câmera do Luan me tirou do prumo aqui. A gente estava falando sobre a prefeitura, né? Do que exatamente a prefeitura tem que cuidar. Vamos falar então de retrofit. Né? O que é retrofit? Né? Alguém pode achar que é algum exercício. Não deixa de ser um exercício, né? Eu vou falar de forma simplificada. Quando a gente pega um prédio ocioso que está obsoleto, e a gente recupera e moderniza ele, tá? Então, a gente poderia falar que é uma reforma. Só que uma reforma, por vezes, ela é superficial, por vezes ela maqueia, por vezes ela só dá aquele tapa, né? Troca um piso, faz uma pintura. E quando a gente fala do retrofit, é realmente o repensar daquele ativo. Então, aquele prédio ficou ocioso, não ficou obsoleto, então a gente vai reavaliar as estruturas, reavaliar como um todo a edificação, como é que ele pode ser modernizado. Então, no exemplo de prédios que a gente vem fazendo, a gente, de fato, redesenha toda a edificação. O sistema de água, os banheiros, que por vezes nem tem, então o sistema de eletricidade, a internet, o cabeamento, a forma como vai vir essa infraestrutura, como que a gente vai distribuir ela pela edificação. Então, a gente repensa também na própria as esquadrias. Então, no passado a gente tinha esquadrias em madeira, com vidro simples. Será que para essa região aqui a gente não merece que tenha uma esquadria em PVC, com vidro laminado, para o isolamento acústico? As portas, como é que serão as portas? Como é que a gente vai atender às exigências de PPCI, né? Para a questão de isolamento acústico. Então, de fato, isso acaba se tornando um retrofit, né? Diferente de uma reforma que tu vai dar uma maquiada, o retrofit ele está num repensar como um todo. E que, por vezes, também é a recuperação da sua identidade original da edificação. Então, a gente, no passado, nós não tínhamos aparelhos de ar-condicionado pendurados nas janelas. E aí o tempo foi passando e a gente foi ganhando esses buracos de ar-condicionado nas fachadas, que é horrível. Então, será que a gente não pode recuperar isso, levar ele para outro lugar e fazer uma laje técnica
para não ter isso na fachada? Foi isso que a gente fez numa das edificações nossas. Que legal. Então, o retrofit ele é um processo de recuperação que vai muito além de apenas uma reforma. Né? Fit em inglês é caber, né? Entre outros significados, né? Então, alguma coisa que cabe. Seria mais ou menos isso, né? Fazer caber dentro do retrô o que hoje é mais atual. Sem dúvida, também está relacionado a isso. Ele, de fato, tem esse repensar para poder caber a estrutura como um todo. Né? Então, por exemplo, as edificações que hoje estão obsoletas e ociosas no centro, muitas delas são imóveis comerciais, que não cabe mais a gente recuperar para que continue sendo uma sala comercial, porque isso não tem demanda. Então, o centro histórico não tem demanda por salas comerciais, é o maior número de unidades ociosas no bairro. Então, a gente tem que fazer caber um outro tipo. Então, o que cabe? Moradia. Moradia de passagem, pessoas que querem morar, apartamentos qualificados. E vamos lá, sobre a questão até mesmo de apartamentos, né, e sobre moradia. De forma geral, o mercado imobiliário, ele vende imóveis sem preparar esse imóvel para ele ser vendido. Então, normalmente o imóvel usado ele é vendido, tu tira aquilo que tem valor, deixa para trás o que tu não quer mais e fica esperando que alguém compre. Então, isso é cultural do nosso mercado. O que a gente percebeu? Que num mercado como o nosso, se a gente recupera, se a gente reavalia essa estrutura e ressignifica ela, transformando ela em algo que a pessoa consiga entrar e morar rapidamente, isso tem liquidez. Então, a gente percebeu também isso. Então, readaptar isso e aí colocar um imóvel com melhor qualidade, porque daí ele vai ter demanda. Tu tens, então, esse imóvel agora muito importante, né, para o centro, é um imóvel histórico e com histórias, né? Então, não basta ser histórico. Claro que todos os prédios históricos, eles têm histórias, mas esse especificamente tem uma história muito assim, impressionante, né, e muito cotidiana, que foi a tentativa de assalto relacionada lá com o assalto do Banco Central lá em Fortaleza. Queria que tu contasse mais sobre o prédio, né, e depois a gente falasse mais sobre o empreendimento, que tu está fazendo de retrofit nesse prédio, né? Onde é que ele fica e qual é a história desse prédio, o nome dele também. Hoje ele é Cais Ufitop, mas o início desse edifício foi o Edifício Brasil. Ele foi a fundação da Caixa Econômica Federal, a FUNCEF, então ele atendeu centenas de profissionais da Caixa ao longo da sua vida. Então os profissionais iam lá se tratar, fazer um exame, então era realmente um local de atendimento ali de funcionário da Caixa. E aí depois esse prédio acabou ficando parado, foi abandonado e ele chegou a ir a leilão. Um empresário aqui do Centro Histórico adquiriu ele no leilão e aí para revender. Então comprou para vender ali. E ele vendeu. Ele vendeu em 2005 para o PCC. De fato, foi isso que ocorreu. Então, claro que ele não sabia, né? Tipo, as pessoas chegaram ali, adquiriram o prédio dele, o prédio estava à venda, mas o objetivo era justamente fazer um assalto maior do que foi o assalto ao Banco Central em Fortaleza. Então, eles se instalaram ali, como é um prédio grande, com pé direito alto no térreo, eles conseguiam fazer todo o trabalho da escavação do túnel ali sem chamar atenção. Só que eles acabaram chamando, porque havia episódios repetidos diariamente que os comerciantes da volta começaram a estranhar. Mas eles chegaram a 78 metros, cruzaram Siqueira Campos ali, e faltou apenas 12 metros para chegar ao destino, que era o cofre do Banrisul no subsolo ali. A expectativa então era 200 milhões de assalto. Isso foi a operação que prendeu as pessoas ali, foi no dia 1º de setembro de 2006. Prenderam 25 pessoas nessa operação. Então eles alugaram uma sala em frente ali ao nosso edifício, ficaram monitorando esse movimento e aí esperaram o momento certo para fazer a operação, né? Então, aí depois disso, né, esse prédio já tinha sido invadido no passado, ele foi novamente invadido depois de um tempo, até chegar uma invasão que foi bem emblemática aqui em Porto Alegre, que foi a Ocupação Saraí. Então, esse prédio ele foi destinado para moradia social, chegaram a ter 53 famílias morando nesse edifício,
mas de forma insalubre, assim, né? Tipo, não tinha, porque ele não tinha nem banheiro direito, né? Porque esse prédio não tinha banheiros na sua sala, né? Era tipo, tudo vão livre, era aberto. Um banheiro, né? Por andar, E praticamente. olhe lá, né? Então, e aí, com as divisórias, assim, da forma como dava, assim, né? Então, tipo, com os tapumes ali e tudo mais, né? E aí, esse prédio foi destinado para moradia social no antigo governo. Depois, o governo posterior revogou essa decisão, a audiência pública, e esse prédio voltou para a mão daquele proprietário que comprou no leilão. E aí, ele tentou novamente vender ali o prédio, e eu cheguei lá como corretor. Eu chego nesse edifício como corretor para olhar. Só que eu já fazia compra de imóveis no centro, mas aí de apartamentos, para reforma e venda. Então, eu já estava galgando um espaço ali, né? E o grande desafio desse nosso mercado é que quando tu faz de apartamentos, esse house flip, como a gente chama, né? Então, essa compra, reforma e venda, muitas vezes em prédios no centro, tu compra um apartamento que, vai ficar muito legal, mas o prédio é velho, o prédio é ruim. Então, o prédio é pichado, o prédio não agrega valor naquilo que tu quer entregar. Então, eu já começava a olhar, porque eu tenho esse comportamento de acompanhar todo o bairro, ter ser um walkability da região, de já mapear prédios que pudessem ter essa possibilidade. Então, quando eu cheguei nesse prédio, eu enxerguei isso. Tipo, cara, aqui dá para fazer um retrofit do prédio inteiro. Aqui dá para justamente recuperar o prédio como um todo e fazer aquilo que eu acredito, que é transformar em apartamentos e tudo mais. E uma coisa que é inegável ali, né? A localização dele, né? Ele está colado com o Guaíba, entendeu? Ele está Caldas Júnior, esquina com a Mauá. Então, tu imagina, né? Então, todo porto-alegrense, não importa se ele mora a 50 metros do Guaíba ou a 15 quilômetros. Ele é com a Mauá ou com a Siqueira? Com a Mauá. Com a Mauá. É que depois a gente comprou outro. Com a Siqueira. Sim. Daí a gente mas o do Banco Central é o da Siqueira. É o da Mauá. É o da Mauá. É o da Mauá. Então eles iam atravessar toda a atravessaram, quadra. Atravessaram, né? Primeiro. Eu achei que era exatamente o da frente do Banrisul. Não. É lá na Mauá. É lá da Mauá. E aí, quando eu subi lá e eu vi aquela vista do Guaíba, então eu disse, não, cara, não é possível, entendeu? Que tipo, a gente não vai olhar para isso de uma forma diferente, entendeu? Então, só que aí, realmente, é um prédio, ela tinha muito lixo, é um prédio muito acabado, era realmente só edificação, assim, a gente ficou mais de mês limpando o prédio e destinando resíduos. Só limpando. Então, a gente apostou, realmente foi algo, a gente deu all-in mesmo, né? Foi um negócio muito diferente, assim, que tinha muito risco, mas eu sempre acreditei, sabe? E eu acredito que isso, eu também só fui empoderado de fazer uma tomada de decisão dessa porque eu estava no bairro, associado, e nichado, focado. Porque se eu, de forma geral, como o mercado imobiliário fosse o cara de ficar surfando ondas, né? De um lado para o outro, um cara generalista, talvez eu não teria a visão que eu tive ali. Porque como eu estava realmente focado no centro histórico, eu conseguia perceber. É um ambiente realmente que vai ter um investimento muito alto, que tem o seu risco, mas não tem como não dar certo isso, né? Então, o fato de eu estar, de fato, vinculado à região, eu consegui perceber. O que está sendo feito ali? Já está entregue? Não, né? Ainda não, ainda falta para entregar, mas quais são os tipos de apartamento e como é que está à venda ou vai ser aluguel? Como é que vai ser? Legal. O Cais Ufitop, que foi o primeiro projeto desse prédio que teve todos esses episódios, ele está entregue, 100%. Nós fizemos 48 apartamentos ali, é um sucesso. Noites dos Museus, o ano passado, lotou. Teve vários episódios de lotação máxima esse edifício. Hoje ele já é um edifício de destino no centro histórico, por conta da qualidade das unidades, dos apartamentos, da entrega que a gente tem. O que é um quarto? Eles são estúdios, são lofts, estúdios, e tem apartamentos também maiores, ele vai de 25 a 51 metros quadrados, tá? A gente tem moradores ali, que as pessoas locam para morar realmente, tá? Mas só aluguel. Só aluguel. Tem investidores, compraram todos os apartamentos vendidos. E alugam, ou é Airbnb, ou é aluguel efetivo com isso contrato. Aí. Aluga tanto pela plataforma do Airbnb, como da Booking. Chega também pelo próprio sistema que é do software que faz a gestão, que é a XTay, que quem faz a gestão do prédio. Então, todas as unidades ali são unidades autônomas, que a pessoa chega ali, tem um sistema
facilitado de reconhecimento facial, depois que ela fez o check-in dela. Legal. E acessa, recebe a sua senha, entra no apartamento. Não tem uma hospedagem mais moderna e mais completa no centro histórico do que essa. Realmente é um case, tanto é que esse edifício ele foi eleito o melhor retrofit do estado pelo Sinduscom, né, num evento que é o Sinduscom Premium. Então ele de fato é um prédio muito tecnológico e que a gente guardou a cereja do bolo nele, que foi invertendo a lógica, né? Quantos apartamentos? 48 nesse 48 nesse. E é nesse que agora, então, a gente vai ter em setembro, ainda não tem uma data específica definida, a inauguração do teto. Rooftop. Do rooftop. Do teto. E isso... que já é uma empresa que vem de São Paulo, né? Enfim, já tem outros negócios lá. É isso aí. Explica para nós. Isso foi muito legal, tá? O teto, como que a gente olhou para esse negócio? Quando a gente percebeu que esse rooftop ele poderia ter um apelo muito grande por conta da visão dele, do layout ali para o Guaíba, a gente, de fato, inverteu a lógica, que é, normalmente o incorporador, ele aposta na parte térrea como a principal área comercial do seu empreendimento. Então, traz a loja para o térreo. Mas ali a gente está debruçado sobre o Guaíba. Então, a gente liberou a parte térrea, fez a área condominial e levou a loja lá para cima. Então, tu imagina, não é nem comum isso aqui em Porto Alegre, tá? Os rooftops dos edifícios, eles são condominiais. Então, uma pessoa de fora não tem acesso a um rooftop de um prédio. Eu só quem mora naquele edifício. Então, tu imagina, nós fizemos um rooftop que qualquer porto-alegrense vai poder subir lá e poder olhar a vista do Guaíba lá de cima. Então, nós fizemos a loja lá em cima. A gente foi em vários empreendedores aqui de Porto Alegre, né, comerciantes, donos de restaurantes, para vender essa ideia para que eles pudessem locar esse espaço que é nosso lá. De forma realmente de receber não, nenhum acreditou. Então, te botou debaixo do braço, foi a São Paulo, eu já conhecia o teto por conta de viagens, e aí eu fui atrás deles. A gente literalmente foi atrás deles e vendeu a ideia para eles. Tá? É o grupo PHD, que tem rooftops em São Paulo, tem em Balneário Camboriú, tem em Curitiba, tem em Vitória, e a primeira operação do estado é no nosso prédio. Legal. Então, um investimento de mais de 3 milhões de reais só em 2 andares do edifício lá. É uma casa que não existe em Porto Alegre. Ela vai ser realmente sensacional, assim. Vai se transformar num local de turismo, porque, vamos lá, quando a gente viaja para uma cidade do país, a gente sempre acaba querendo ir num local, num restaurante, num espaço, que é aquela coisa que nos indica ou que a gente sabe, cara, não posso sair daqui sem visitar tal lugar, ou jantar em tal restaurante, ou subir na tal prédio. É isso que ele vai ser. Esse espaço tem justamente esse foco de se transformar num eixo de turismo, que a pessoa que vier a Porto Alegre, ela vai querer passar ali para conhecer esse estabelecimento, porque ele tem um foco do turismo, vai estar aberto ao público, mas ele também, além disso, ele também é um ambiente corporativo, que poderá ocorrer eventos, casamentos, festas, empresas fechar aquele espaço para poder fazer um evento de lançamento ou tudo mais. Então, é um local realmente que de fato vai mudar a dinâmica do centro histórico e que as pessoas vão querer subir ali. Até porque o meu sócio, Toniolo, da Toniolo Engenharia, ele preparou uma surpresa ali, né? Que foi fazer um Sky Glass por cima da Mauá. Ele criou uma estrutura em vidro, que é um cubo, que tu fica literalmente debruçado, assim, tu fica suspenso em cima da Mauá, com o Guaíba na tua frente. Então é sensacional. Que legal. A gente sabe que outras cidades do mundo, né, cidades modernas, cidades cosmopolitas como Nova York, né, Barcelona, Madrid, enfim, né, Miami, várias delas têm rooftops, né? Então, Porto Alegre realmente, claro, tinha alguns rooftops aqui em alguns hotéis, mas nada tão expressivo com uma vista tão bonita, porque realmente, né, os rooftops valorizam principalmente a vista, aquela lógica de tu sair um pouco, né, lá de baixo, né, da selva de pedra, que é o trânsito, a buzina, enfim, de tu ficar acima de tudo aquilo ali, né? E um pouco para o céu, né? O que vai ter lá? Vai ser um restaurante também? Ou vai ser mais balada? Como é que vai funcionar? É um dining club, é um restaurante.
aberto de quarta a domingo, inicialmente, das 5 da tarde até as 3 da manhã. Então, é para você ir curtir um happy hour, jantar, visitar ali, mas também, se tu é um empresário, se tu quer fazer um evento, reservar aquele espaço para fazer um evento da tua empresa. Porque o grande diferencial do Grupo PHD é justamente esse, em fazer essa entrega do 360, da imagem, do vídeo, da comunicação visual, da alta gastronomia, da coquetelaria própria. E o grande diferencial desse espaço é que ele tem um 8º andar, que é o andar do restaurante, que tem a cozinha, que tem ali as mesas e tudo. E ele tem um 9º andar, que tem o bar e que tem um espaço enorme, com mais de 300 metros quadrados, que é justamente o rooftop, que com a parte fechada, com o pé direito alto de 4 metros de altura, e ainda 2 rooftops abertos, um para o lado da cidade e outro para o lado do Guaíba, então com áreas abertas. Então, que aí podem haver eventos simultâneos ali que não atrapalham, entendeu? Então, pode estar acontecendo um jantar ali, em cima está acontecendo um evento de alguém. E esse outro prédio ali daí que tu falasse aí, que eu acho que é o que eu vi nas tuas redes sociais, que agora vocês estão fazendo também. Uhum. A lógica dele vai ser a mesma? É na Siqueira? Não, é na Caldas Júnior com a Siqueira. Caldas Júnior com a Siqueira, sim. O outro é na Caldas Júnior com a Mauá. Esse também é a mesma lógica. E em cima vocês vão ter também alguma atração? Não, em cima daí vai ser um rooftop voltado para os moradores ou quem estiver hospedado ali, né? Isso aí. Nesse prédio, a gente manteve um restaurante que tem ali, que é o De Fratelli, que está há 30 anos, tá? E são nossos sócios hoje nessa edificação. Então, eles ficaram com a parte baixa e a gente ficou com a parte de cima. Então, ali serão mais 56 apartamentos, também voltados para o short stay e o long stay. Então, para a pessoa permanecer ali uma noite, 2, ou até mesmo morar. Então, na quadra como um todo, dentro de um ano, nós teremos 104 apartamentos ali com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. E essa edificação, que a gente chamou ela de Cais Fratelli, que é o irmão do Cais Rooftop, e tem também, por conta dessa história do De Fratelli ali embaixo, ele vai ter uma coisa muito legal, que lá na área externa de cima, que é o rooftop lá, ele vai ter um ambiente wellness, que é um spa completo. Legal. Ele vai ter sauna seca, ele vai ter uma jacuzzi, ele vai ter um deck, ele vai ter um espaço ali de sala de massagem, de sala de beleza. Então, tu vê, a gente está realmente trazendo uma nova dinâmica para o centro, né? Então, tu pensar que prédio, onde é que tem um prédio que tem isso no centro histórico, que tem uma sauna? Não existe isso aqui, entendeu? Então, a gente acredita nessa renovação, inclusive, desse olhar, sabe? De prédios mais tecnológicos, com uma nova pegada, com outros atributos, para realmente ele trazer um público que talvez não viria para cá. A gente já percebe isso, a gente já percebe pessoas de fora vindo se hospedando ali no nosso edifício, estrangeiros, estudantes. A gente teve ano passado parceria com o Instituto Caldeira, a gente até com a Noite dos Museus, várias pessoas da própria estrutura ali ficaram hospedadas ali, a equipe técnica. Então a gente percebe já que por conta da qualidade da entrega que a gente fez, ele já está sendo demandado por conta disso. Então a gente quer replicar isso para a edificação ao lado, para poder ser uma complementação. E esse prédio, inclusive, para fechar, ele é um prédio que ele vai ter acessibilidade. A gente tem rampa de acesso para um cadeirante e apartamentos PCD, que também algo que no centro histórico também tem muita demanda. Sabia que no centro tem 7.000 pessoas deficientes visuais ou com alguma deficiência que circulam pelo centro? Então, a maior concentração de pessoas deficientes de Porto Alegre é no centro histórico. Então, é aqui que tem os atendimentos, é aqui que tem tudo. Então, essas pessoas, por vezes, não são nem atendidas. Não tem uma habitação Sim. ali para ela poder ficar. Então, a gente percebeu isso e teremos apartamentos específicos para atender essas pessoas. Que legal. Então, quem vai estar no Cais Rooftop vai poder usar a estrutura lá do Cais Fratello? Vai sim. Isso é uma ideia justamente de complementação. No caso do Rooftop, nós temos ali mercado autônomo, nós temos academia, nós temos lavanderia Omo, nós temos, então, algumas infraestruturas, e a ideia é justamente que haja complementação. Então, dentro de um ano, a pessoa, quando olhar, buscando uma hospedagem, ela vai olhar o todo.
então ela vai ter acesso nos 2 prédios. E muitos prédios desses novos aí, desses com toda essa estrutura, né? Para a gente encerrar até que o tempo já está terminando. Mas eles não deixam quem se hospeda ter acesso, por exemplo, à piscina, academia, né? No teu caso vai ser assim também ou não? Nosso caso, o prédio ele é exclusivo para locação. Nós não vendemos nessas 2 edificações as unidades para alguém morar. Então esse é um grande diferencial desse nosso negócio. Mesmo que seja uma locação de final de semana, ele vai poder usar toda a estrutura. Tudo. O prédio Legal. é destinado para locação. Então a gente não tem um conflito de interesse ali do morador conflitando com o cara que está alocando. Não, o prédio ele é exclusivo para isso. Então a gente só vende para investidores. A gente ainda tem algumas unidades disponíveis no Cais Fratelli, então para investidores. Então aí é só entrar em contato conosco. Mas a gente só vende para investidor. Então, que também, de certa forma, é uma segurança para esse investidor, porque o foco está em entregar rentabilidade para ele. Legal, legal. Quero te agradecer, Kleber. Olha, foi muito bacana a conversa, né? A gente podia ficar aqui falando mais tempo sobre o centro, que realmente o centro histórico é um patrimônio da cidade, um patrimônio dos gaúchos, né? É a capital do Rio Grande, então, onde muito da história do Rio Grande do Sul já aconteceu ali e está se recuperando cada vez mais com empresários como tu, né? Com parte do poder público também. Então, quero agradecer aqui o Kleber, né? Muda para essa aqui, ó, Luan, muda para do meio aqui, ó. Ó. Ele só quer me derrubar lá, ó. Isso, agora muda para essa daqui. Kleber, muito obrigado. Viu? Valeu. Estamos sempre às ordens aí, qualquer hora nós vamos falar lá também no Jornal da Manhã, lá na Jovem Pan, que é sempre às 7 horas da manhã, de segunda a sexta. Eu vou fazer um jabá aqui do jornal lá da Jovem Pan que eu apresento. A gente vai ficando por aqui, gente. Obrigado por estar com a gente aqui. E não esqueça, põe aqui na tela para nós aqui, ó. Vamos botar La Máfia. La Máfia. Barba na régua e aquela resenha de sempre. Olha lá o Kleber lá, ó. Só na La Máfia Barbearias, ó, agradecendo. Chegou a dar uma piscada aí, porque ó, tá na régua e a gente vai lá na La Máfia para sempre ter também aquela resenha bacana. Obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, até a próxima. Valeu.